Então, pessoal, estamos de volta. Aqui, vamos se aventurar um pouquinho mais no Android, né, fazer aplicativos. E hoje a gente vai começar bem de leve, mas a gente vai ver os seguintes assuntos. Então, a gente vai ver as views, como que a gente consegue construir visualmente, através de componentes, né, de visões, que é chamado, que é das views, no Android. Na próxima aula, a gente vai começar a ver como é que a gente arranja esses componentes na tela, mas hoje a gente vai aprender, ele vai ter algum conhecimento básico de quais são esses componentes, como é que a gente usa eles, quais são as propriedades que eles têm, os atributos deles. Então, a gente inicialmente vai ver como é que a gente adiciona um botão no nosso aplicativo, para que a gente possa fazer uma primeira iteração com ele. Então, o usuário vai poder clicar no botão e o texto que vai ter de um outro componente, que é um text view, que a gente vai ver na sequência também, vai ser alterado. Então, toda vez que eu clicar naquele botão, eu modifico o atributo lá do texto daquele text view. Na sequência, a gente vai ver mais alguns tipos de views. Eu vou falar dos principais. Um deles é o Image View. Então, como é que a gente adiciona um botão, né, no nosso aplicativo? Então, inicialmente, você tem que se habituar a usar dentro do Android Studio esse gerenciador gráfico. Quando vocês abrirem um arquivo XML, nesse caso aqui eu abri o Activity Main XML, a gente, na hora que ele abrir, ele vai ter todas essas visões possíveis, né? Então, deixa eu mostrar aqui, falar para vocês aqui. A gente vai ter a paleta de componentes, então todos os views que vocês podem usar, os componentes. Aqui eles estão separados por tipos, então se eu clicar em text, vão aparecer aqui do lado todos os componentes de texto. Aqui os mais comuns, que são esses aqui, e assim vai. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver esses aqui de layout e containers, que são como é que a gente agrupa e dispõe no nosso app, na nossa tela. Então, basicamente, o que acontece aqui a gente tem a paleta de componentes, aqui embaixo a hierarquia em árvore do nosso componente, ou seja, o que está dentro do que, qual componente contém outro. E aqui a gente tem visualmente o que está acontecendo. Então, a gente tem, num lado, realmente como é que está ficando a nossa guia, a nossa tela do aplicativo, e aqui quais são os componentes que representam ela. Então, se eu botar um botão aqui, aqui vai aparecer button, que é o nome do componente do Android para criar um botão. Mesma coisa para o text view aqui, que aí aqui vai aparecer o nosso texto, como é que vai aparecer para o usuário. Então, sempre que eu selecionar algum componente, então, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui para criar vai ser arrastar, clicar aqui no botão e arrastar esse botão para o local da tela que vocês quiserem. A partir desse momento, ele vai estar selecionado, e aí vocês vão poder modificar aqui, nessa paleta de atributos, características desse botão. Então, os principais deles vão ser o identificador, nesse caso eu coloquei o ID como o meu botão. Então, esse é o nome que eu vou conseguir acessar depois lá, se eu quiser acessar esse componente dentro do nosso código. Então, é sempre importante deixar o identificador definido. E nesse caso aqui, eu também quero mostrar um texto para o usuário no botão. Então, se eu não modificar, ele vai ficar com o texto padrão ali, que é button. Eu alterei o atributo texto, que é text em inglês, para clique aqui, para que você clique no botão. Então, eu quero mostrar um texto que faça com que o usuário queira fazer isso. E depois, feito isso, automaticamente, essas modificações que eu fiz no ID e no text vão ser automaticamente colocadas lá no arquivo XML, sem precisar ficar mexendo no XML. Logicamente que se eu quiser não usar esse gerenciador visual e quiser só mexer via texto no XML, também posso, vai funcionar da mesma forma. Então, nesse caso aqui, eu arrastei tanto um button quanto um text view ali embaixo. Então, ali está o nosso clique aqui. Quando vocês definirem isso, vocês vão notar que vai ter um erro ali embaixo, que é onde está a setinha vermelha. Por quê? Enquanto eu não criar um método de um listener, ou seja, um método do evento, quando alguém clicar nesse botão, o que eu vou fazer a partir dessa ação, ele vai ficar com aquele errinho ali em vermelho. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é acessar o onClick e botar o nome do método que vocês querem colocar. Não usem nenhum caractere especial e não deixem espaço ali. Então, eu botei fui, underline, clicado.
Então, esse é o nome do método que eu vou usar lá no código para implementar, e é ele que vai ser executado quando quando o usuário tiver a ação de clicar nesse botão. Então, o que acontece é aparecer no XML esse foi clicado. Se vocês quiserem não precisar fazer tudo na mão, vocês podem ir direto no XML, na versão de texto, ou seja, clicar no code ali em cima. Então, lembrando que se eu clico no code, eu só mostro o texto do XML, se eu clico no split, eu fico com o texto de um lado e aquele gerenciador visual do outro, e se eu clico só em design, ele fica somente com o layout de visualização, que nem eu mostrei no slide anterior. Então, aqui vocês podem fazer uso do Android Studio para agilizar a vida de vocês. Então, o que ele está dizendo ali, ó? Está em vermelho, ele está dizendo, eu não consegui encontrar um método public void fui clicado que recebe como parâmetro de entrada uma visão, ou seja, nesse caso aqui vai ser do próprio botão, né? E aí a gente pode, através dessa visão, a gente pode obter informações, né, desse evento. Então, se vocês quiserem ali clicar em mais ações, vocês podem clicar nesse botão aqui, Create On-Click Event Handler. Então, a gente vai criar um método, ele já vai criar para vocês o gerenciador, né, esse método que vai gerenciar esse evento, lá no arquivo .kt, que é de Kotlin, né? Então, aqui ele já criou a função, por isso que está escrito fun, estou criando uma função nova, chamado fui clicar, tem que ser exatamente o mesmo nome que vocês definiram lá no XML, para o evento, para o onClick, no caso de botões, né? Cada componente vai ter os seus eventos diferentes, mas no caso do botão é o onClick. E aqui a gente está recebendo uma view, uma visão, que eu chamei de view também, vocês poderiam modificar o nome ali do que está em cinza. E aqui dentro dessas chaves é o que vai ser executado, por enquanto não tem nada, né? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero que quando o usuário clicar no botão, eu altere o texto do text view que eu tenho embaixo do botão. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que ter definido aqui na linha 13, lá tem que ter o texto original, que era o Olá Mundo, no text view. A gente tem que ter o texto do botão, como clique aqui. A gente tem que ter o fui clicado do onClick, que é o método que a gente vai usar. E é bom sempre definir os identificadores de ambos, que é na linha 10 e na linha 20. Então, quando eu quiser acessar o componente do text view, eu vou usar texto. Quando eu quiser acessar, nesse exemplo, o componente do meu botão, eu vou usar meu botão. Só que se eu tentar usar diretamente, já está definido aqui, né? A gente pode olhar ali na linha 10, que eu defini lá. Tem um identificador chamado texto, para o text view. Se eu tentar usar ele diretamente aqui, sem fazer nenhuma importação, vai dar erro. Ele vai dizer que não existe essa referência para o Kotlin. Então, o que acontece? Vocês vão clicar em Import, e automaticamente, se vocês estiverem usando Kotlin, que nem eu estou mostrando aqui, essa é a linha que ele tem que fazer para importar os componentes todos que a gente tem lá no nosso XML. Se a gente quisesse importar somente um, ao invés do asterisco ali depois do ActivityMain, vocês botar só o nome do componente que vocês querem importar. Então, se eu quisesse só importar o text view desse exemplo, eu colocaria ponto texto ao invés de ponto asterisco. Mas aí, a partir desse momento, o que eu coloquei ele na linha 6, aí ele vai parar de dar o erro lá na linha 16, e eu vou poder usar o método setText, que vai alterar, sempre que vocês tiverem um text view, quando vocês chamarem setText, vocês vão pegar o texto atual, vão apagar o text view, e o que vai ser colocado lá no lugar? Esse texto, essa string que está entre aspas duplas, que ele está recebendo ali como parâmetro de entrada. Então, nesse caso, quando o cara clicar no botão, vai aparecer, eu fui clicado, ora bolas. 3 pontinhos. Então, aqui a gente tem a nossa view original, né? Então, quando o usuário clicar ali no clique aqui, ao invés de ter o Olá Mundo, que era o texto original, vai ter o eu fui clicado, ora bolas. Então, foi muito original, mas funciona. Isso aqui é mais para vocês terem primeiro uso, né, com os componentes e com o evento de clicar no botão. Outra coisa que vocês podem fazer, isso é muito útil para gerenciamento de erros, principalmente no aplicativo maior, né, é usar a função i, que vem lá da classe log, e a partir disso a gente pode passar para o arquivo de log do nosso aplicativo informações, seja de avisos, de warnings, ou de informações mesmo, no caso do info ali da tag. A gente pode usar a tag que a gente quiser, que é o primeiro parâmetro, para dizer que tipo de evento ocorreu. Então, nesse caso, toda vez que a gente clicar ali no botão, vai aparecer no arquivo de log uma informação, ó, por isso que tem o info ali,
antes do texto, e o texto que eu coloquei, a mensagem, que é o segundo parâmetro, que é a mensagem que eu quero que apareça no log. Então, nesse caso aqui, está aparecendo ali que aconteceu um evento e a informação é que o botão foi clicado. Então, isso para depuração, de saber, por exemplo, onde é que está acontecendo um problema no nosso aplicativo, isso é muito útil. Agora, eu vou falar de alguns arquivos, tá, de qualquer projeto que vocês forem criar no Android Studio, que é interessante vocês poderem mexer. Então, no projeto de vocês, quando vocês criam um projeto novo, um dos arquivos que vocês podem editar é o colors.xml. Então, nele a gente pode definir algumas cores. Aqui está definido a cor primária é mais escura, a cor de acento, a gente pode colocar outras cores aqui. E não precisa ficar mexendo diretamente naquele hexadecimal ali, a gente pode clicar no lado ali do número da linha, nesse caso ali eu cliquei na cor 3, que está na linha 3, e aí vocês podem alterar, mexer a cor, selecionar a cor que vocês quiserem, automaticamente ele já vai modificar aquele código que tem ali do lado. Outro arquivo interessante de vocês saberem que existe é o strings.xml. Esse XML permite que a gente defina strings aqui e depois acesse essa string, conteúdo dessa string, em qualquer lugar do nosso código. Então, nesse caso aqui está sendo definida uma string que o nome é app name, com underline, né? E o conteúdo dessa string é botão. Então, para acessar isso no nosso código, a gente tem que usar, no caso de um XML, por exemplo, aqui eu estou acessando @string, porque eu estou acessando o arquivo de strings, e aí barra, vou dizer o nome daquele atributo. Nesse caso aqui era appName. Então, @string barra appName vai ser substituído por botão. Então, esse é o label que vai aparecer ali, nesse caso aqui da aplicação. Um outro arquivo que é interessante, mas eu não sugiro vocês mexerem nele, tá? Diretamente, é esse arquivo chamado build.config. Então, build.config, que nesse caso aqui são definidas várias características da nossa aplicação na hora que ele vai construir essa aplicação. Então, aqui tem a versão do código, tem o tipo de build, tem se está definido para debug ou não, o identificador da nossa aplicação e assim vai. Então, a gente acabou vendo um pouquinho do TextView, né, que era aquele componente lá do texto. Agora eu vou falar um pouquinho dos atributos dele. A gente tem uma série de views possíveis. Então, os principais que a gente tem que começar a mexer quando vai começar a programar em Android é o TextView, que mostra textos. O ImageView, que mostra imagens, então para ficar mais visual o nosso aplicativo, né? E os botões, que são a forma inicial que o usuário vai poder interagir com a gente. Então, quando ele clicar em algum botão, vai fazer alguma coisa, quando clicar em outro, vai fazer outro evento. E aí a gente vai sempre implementando os métodos que vão tratar esses eventos, né? Então, por exemplo, para construir uma tela como essa, a gente criou ali, eu defini ali o que seria o A, B, C, D e E. Então, se fosse um teste isso, se a gente fosse identificar esses componentes, o A dá para ver nitidamente que é uma imagem view. Do B, C e D são textos. Então, todos eles são text view, são 3 componentes de text view. E, por final, lá, o sign in, que é um botão, é o componente button. Cada componente que vocês forem colocar na tela, no aplicativo de vocês, por exemplo, nesse caso aqui estou colocando text view, ele tem uma série de atributos. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, esse Happy Birthday, que é um texto. Esse é o conteúdo do text view. Outro atributo que vocês podem mexer é o background, a cor de fundo. Outro atributo é width, que é a largura, o height, que é a altura. Então, isso vai definir o tamanho que ele vai ocupar no nosso aplicativo. Atributos são características, né? Então, alguns atributos básicos, que nem eu mostrei antes, era largura, altura, fundo, cor de fundo e texto. Cada componente vai ter os seus, embora alguns atributos são comuns a todos. A gente vai ter sempre esses pares de informações, então o nome do atributo igual ao valor, que vai estar entre aspas duplas. Sempre usando o igual, sempre usando aspas duplas, né? A gente tem que cuidar isso para não acontecer um erro no nosso XML. E se a gente alterar esses atributos ali, no caso, ele vai sempre modificar visualmente o que está acontecendo no nosso emulador. Eu vou colocar uns links no final da aula,
que vocês vão poder, sem precisar instalar Android Studio, sem precisar instalar nada, vocês vão poder fazer nesse site, via web, alterações para que vocês visualizem o que está acontecendo no emulador através do código XML. Então, se a gente modificar, por exemplo, 150 a largura para 300, ele vai aumentar em 300, e a altura, se a gente modificar de 75 para 500, ele vai aumentar aqui também. O texto foi alterado também. A gente pode usar... Se a gente não quiser ficar cuidando o tamanho do meu texto para não ficar muito grande, ou se ele está extrapolando ou não, a gente pode usar esse esse valor wrap content. Então, isso quer dizer que quando o texto extrapolar o tamanho do que eu estou utilizando, automaticamente ele vai para a próxima linha e ele vai fazendo isso até que o texto caiba para nós. Eu posso usar isso tanto para largura quanto para altura. E também posso alterar a fonte, né, o tamanho da fonte do meu texto. Nesse caso ali, eu passei o texto do text size para 45. A gente pode alterar a cor de fundo também, com o atributo background, que nem a gente tinha visto antes. Eu posso colocar diretamente aquele valor ali específico em hexadecimal. Se vocês quiserem acessar para descobrir os valores de cores, vocês podem acessar esse site aqui, Color Hex, e aí nesse caso aqui ele vai dizer para vocês, vão selecionar a cor que vocês querem, ele vai dizer para vocês qual é o valor específico que vocês têm que usar. Isso pode ser feito tanto para o background quanto para o text color, para a cor do texto. No caso do Image View, que é para representar imagens, vocês têm que cuidar para, sempre que vocês forem colocar uma imagem, definir o SRC, que é o source, de onde é que vem a imagem. Então, nesse caso ali, a gente vai ter sempre, vai ter que ter imagem dentro do projeto, né? E ali a gente vai identificar o nome. Nesse caso, o nome da imagem é Cake. Ali eu estou dizendo para tanto a largura e a altura usarem o máximo que tem da imagem e para ela estar escalonada para o centro. A gente pode usar também o Center Crop, que isso significa o quê? Eu vou tentar botar no centro e vou recortar a imagem automaticamente. E, além disso, a gente tem outros tipos de views. Então, a gente já viu o básico aqui, mas além do Text View, Image View e botão, a gente tem o Edit Text, no qual o usuário vai poder digitar alguma coisa, o Spinner, para o usuário selecionar de várias opções alguma opção que a gente quer, o Checkbox, para marcar ou desmarcar, o Read Button para várias opções, no qual ele pode selecionar uma, o Rating Bar, para ele poder classificar, por exemplo, nosso aplicativo, ou fazer alguma avaliação, o switch, que é só para marcar, para deixar ativado ou desativado alguma opção, o seek bar, no qual a gente vai poder mostrar, ele vai poder selecionar dentro de um range ali de opções, progress bar, que vai fazer aquela ideia de ficar carregando, search view, que é para pesquisa, o progress bar pode ser tanto uma barra horizontal quanto o loading spinner, né, que parece um círculo carregando. E aqui estão alguns links que vocês podem usar, tá? Eu sugiro a vocês usarem esses de Labs da Audacity, porque ele é muito útil, assim, vocês vão conseguir visualizar o Android sem precisar criar um projeto, sem precisar fazer muita coisa, mas vocês já vão poder brincar um pouquinho com o XML e com esses views, né? Então, é muito útil, assim, muito legal. E até a próxima, vamos ver na próxima aula como é que a gente dispõe esses componentes na tela, né? Não somente arrastando ali, deixando ele ali o componente.